me lembrou aqui, eu já vou botar para gravar aqui, que aí depois eu disponibilizo para vocês essa aula aqui também. Deixa eu ver se eu conseguir fazer, né? Isso aqui. Na verdade, boa noite, né, pessoal? Na verdade, hoje vai ser um bate-papo, não é nada de aula, não. Mas não deixa de ser, né? Aprendizado sempre é uma aula sempre é um bate-papo, não deixa de ser. Então, hoje a gente vai dar algumas dicas práticas, é, algumas orientações de como a gente pode estar se beneficiando, né, dessa maravilha que são os óleos essenciais e como a gente pode realmente estar não só cuidando do nosso organismo de forma preventiva, mas também quando a gente passa por alguma situação de exageros, né, como pode ter acontecido nesses dias, né? E não sei se todos me conhecem, se todos sabem, minha formação inicial foi nutrição, né? E depois eu me apaixonei pela aromaterapia e começou essa paixão pelos óleos essenciais, né? Hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa empresa, de estar com vocês nessa maratona dos óleos essenciais, porque todos os dias a gente descobre coisas novas, a gente aprende coisas novas e passa por experiências, né? Que eu falo que nada melhor do que a gente ter as nossas próprias experiências com os óleos essenciais é quando a gente realmente começa a ter uma constância, né? E começa a usar no nosso dia a dia. Então, muitas pessoas me perguntaram, né? Como que a gente pode usar os óleos para a gente desintoxicar o nosso organismo? E nós não vamos falar só de uma desintoxicação sistêmica, né? Mas também a gente pode usar os óleos para fazer uma desintoxicação também aqui, ó, de pensamentos, de emoções, de coisas que estão, às vezes, nos travando ou também estão atrapalhando de alguma maneira a nossa parte emocional. Então, a gente vai dar uma geral, eu vou dar dicas para vocês de como vocês podem estar se beneficiando desses óleos, né? E quando a gente fala dessa parte de desintoxicar, o primeiro órgão que a gente pensa é no fígado, né? E é um órgão que ele está muito relacionado também com as nossas emoções. O fígado, gente, ele é o segundo maior órgão que a gente tem na parte intestinal, né? Na parte do nosso sistema intestinal. E ele é um órgão responsável por filtrar todo tanto o líquido do nosso corpo quanto as toxinas, tudo que a gente está em contato, não só o que a gente está comendo ou o que a gente está bebendo, mas também as nossas emoções e também a parte de produtos químicos que a gente tem acesso, né? A gente está o tempo todo usando um produto químico em casa ou mesmo no nosso corpo, por isso que a gente fala tanto de estar substituindo o nosso desodorante, o nosso creme corporal, para a gente realmente ter uma carga tóxica menor, né? Então, vamos pensar aqui, quando a gente está falando de fígado, quais seriam os óleos que vão ajudar a gente a estar protegendo o nosso fígado? Quais são os óleos que vão estar ajudando nessa limpeza? Então, eu vou falar com vocês de um óleo que eu gosto muito, que é uma combinação, é um blend, é uma sinergia. E também vou falar dos compostos que tem nessa sinergia, a gente vai contar um pouquinho sobre elas separados, né? Então, assim, quando a gente pensa em desintoxicar, em limpar, os primeiros óleos que a gente lembra, que a gente pensa, são os óleos cítricos, né? A gente sabe que os óleos cítricos são ricos em D-limoneno, que é uma substância presente nas cascas das frutas cítricas, que elas ajudam nessa quebra das gorduras, que elas ajudam a gente a realmente aumentar a filtração do nosso fígado, dos nossos rins, tá? E também a gente consegue não reter tanto líquido, aumentar a nossa diurese, né? E também a limpar todo o nosso sangue. Então, são óleos que são aliados para quem tem colesterol, quem tem diabetes, porque eles realmente ajudam nessa limpeza. Então, vamos falar aí dos cítricos que a gente tem hoje em dia na Duterno, disponível como os nossos aliados. A gente tem o lemon.
o lime, a gente tem a tangerina, a gente tem o grapefruit, a gente tem, qual mais? A laranja, né? Que são óleos riquíssimos em D-limoneno. Para vocês terem ideia, a laranja, a tangerina e o grapefruit, eles têm até mais D-limoneno do que o próprio limão, que a gente às vezes associa a palavra lemon com D-limoneno, né? Mas são, de forma geral, todos os cítricos ajudam muito nessa parte de desintoxicar, de quebrar as moléculas de gordura, de ajudar na nossa diurese, né? E também, o que a gente pode estar sempre associando, né? Por exemplo, se a gente pode tanto ingerir esses óleos, tá? A gente pode estar tomando em cápsula ou estar saborizando a água, como também é muito importante a gente fazer um sérum ou um óleo corporal com esses óleos que eu vou falar para vocês. Então, vamos pensar aqui, ó. A gente tem na Terra 3 blends que eu posso dizer que vão ser nossos aliados. Mas se a gente, por acaso, não tem os blends, a gente pode usar os compostos que estão em cada um deles. Então, caneta na mão, papel na mão, que eu vou falar com vocês. São 3 blends que eu gosto muito, mas que eu vou explicar um pouco para vocês dos componentes que tem nesses blends. Então, vamos pensar aí, ó. Nós temos o blend digestivo, que chama Digest Zen ou Zengest, né? Que é o nosso blend digestivo. Zengest no Brasil. Então, o que tem no Zengest? Vamos lá. Ele tem o gengibre, ele tem o peppermint, ele tem o cominho, ele tem o coentro, ele tem anis e tem o funcho, que é o nosso fennel. Então, gente, essa combinação de óleos vai fazer com que a gente tenha uma digestão melhor, que a gente não tenha desconfortos abdominais, gases, né? Dores abdominais, diminui as pessoas que têm um refluxo ou têm muito azia, porque ele ajuda não só no peristaltismo, né? Como também na produção dos ácidos gástricos, dos ácidos biliares. Então, essa combinação de óleos, ela vai ajudar também para as pessoas que às vezes estão com náusea, enjoo, aquele enjoo de movimento quando a gente está numa viagem, ou mesmo da própria ressaca, né? Porque a gente sabe que quando você come demais ou bebe demais, você começa a ter esses sintomas que a gente vai falar: dor de cabeça, má digestão, muitas vezes a gente fica nauseado, fica com aquele mal-estar. Então, são óleos que vão estar trabalhando toda essa parte digestiva e contornando os sintomas. Para vocês terem uma ideia, até para dor de cabeça, vocês podem usar o Zengest. Então, ele pode ser usado, por exemplo, para essa náusea, esse vômito respirando, para dores abdominais ou má digestão, ou aquela digestão parada, você às vezes não está conseguindo comer nada, você pode passar ele no abdômen, tá? Ou mesmo colocar uma gotinha na água ou na cápsula, que vai te ajudar muito na digestão, nesse mal-estar. Agora, olha que interessante. Todos os óleos que eu falei com vocês, se você não tiver o Zengest em mãos, você pode usar o lemon, você pode usar o gengibre, você pode usar o fennel, né? Que são óleos também que vão estar trabalhando toda essa parte gastrointestinal. Outro blend também que é fantástico, que muitas vezes a gente não associa que ele pode ser um blend para trabalhar essa parte de ressaca ou má digestão, é o Smart Sass ou Slim Sass, que é o nosso blend metabólico. Por que ele, Duda? Porque a base do Smart, ele tem canela, ele tem gengibre, ele tem o grapefruit, ele tem o peppermint. Então, mais uma vez, são óleos que vão ajudar na nossa digestão, vai ajudar a gente não reter líquido, trabalhar a nossa diurese. Ele também trabalha não só de forma metabólica, mas se a gente usar ele num blend corporal, né, num sérum, ou diluído no óleo de coco, ou mesmo agora que a gente tem essa base neutra maravilhosa que a do Terra trouxe para realmente para melhorar a nossa vida, né? Ele vai ajudar também na nossa drenagem, né? Não só na quebra das moléculas de gordura, não só na retenção de líquido, mas ele vai estar ajudando também na drenagem do nosso corpo.
Quando a gente fala em drenagem, outro blend também que eu acho incrível é o Aroma Touch, tá? Aí, por que o Aroma Touch, Duda? O Aroma Touch, a gente consegue trabalhar a nossa parte circulatória. Eu vou falar para vocês os óleos que estão aqui no Aroma Touch, tá? Ele tem manjericão, ele tem grapefruit, ao grapefruit de novo. Vocês vão perceber que tem alguns óleos que são chaves quando a gente fala de detox. Então, vocês vão estar sempre escutando eu falar de gengibre, de limão, grapefruit, cítricos de maneira geral, o cypress, que é um óleo que ajuda não só na parte da circulação, mas ele também é um tônico para o fígado. O cypress a gente não vai ingerir, a gente vai estar passando ele no nosso abdômen, fazendo movimentos, né, circulares em todo o nosso abdômen. Recapitulando aqui, então vamos falar do Aroma Touch. Por que eu tô falando do Aroma Touch? Porque quando a gente está precisando drenar, quando a gente está com muita retenção de líquido, como a gente pode estar se beneficiando? Usando óleos que vão trabalhar a nossa drenagem, a nossa parte circulatória, que vão ser óleos que vão ajudar na vasoconstrição também. Então vamos lá: manjericão, grapefruit, o cypress, a manjerona e o hortelã-pimenta, né? E ele também tem lavanda. Então, o que a gente pode fazer? Fazer uma massagem nas pernas, uma massagem no nosso abdômen para ajudar na circulação. E com isso a gente também vai ajudar na drenagem e não ter retenção de líquido, né? Então, fica a dica aí também para pernas cansadas, apoio linfático, pessoas que têm pressão alta. Todos esses sintomas que eu falei vão ajudar com esse blend que chama Aroma Touch, tá? Então, ele é uma combinação de óleos que vão estar ajudando muito em dores, em retenção de líquido, em drenagem. Então, beleza, cuidamos da nossa circulação e da nossa drenagem. E aí, a gente vai voltar a falar de alguns benefícios. Tem um outro óleo que eu gosto muito, esse não está no Brasil ainda, o composto, que chama Zendocrine, tá? Mas todos os óleos que estão nele, a gente já tem disponível. Então, o que seria o Zendocrine? Ele tem a tangerina, ele tem alecrim, gerânio, o zimbro, né, que é a nossa baga de zimbro, que é o juniper berry, e o coentro. Gente, essa combinação de óleos, ele não só vai desintoxicar o nosso fígado, a nossa vesícula e o nosso rim. Ele também vai trabalhar a liberação dos metais pesados. Ele vai trabalhar também a desintoxicação linfática. Ele vai ajudar na perda de peso. Ele também vai ajudar na parte no nosso desequilíbrio hormonal. Por que eu estou falando disso? Duda, mas esse óleo não está no Brasil, mas todos os compostos que estão nele estão. Então, a gente pode fazer um blend, né? Uma sinergia para a gente usar todos os dias depois do banho, né? Que, por exemplo, um blend corporal. Algumas pessoas me perguntam qual óleo que você usa depois do banho. O meu hidratante corporal é a base de óleo de coco. No próprio vidrinho do óleo de coco, eu coloco grapefruit, que ele trabalha melhor essa parte de quebra de gordura e de circulação. Eu coloco peppermint, eu coloco cypress, tá? Quer me ajudar, Rubinho? Lemongrass. Lemongrass, o lemongrass, ele é fantástico para desintoxicação, para quebras de gordura, para metabolização, para colesterol, para drenagem também de circulação, ajudar na circulação sanguínea. Lavanda, né? E lavanda. Então, às vezes, vocês pegando alguns óleos que vocês conhecem ou que vocês já têm, na hora que você faz essa sinergia, você potencializa os efeitos dos óleos. E na aromaterapia, gente, isso que é incrível, é você aprender a fazer as combinações para aquilo que você está querendo,
né? Então, se durante, vamos pensar aqui, durante 21 dias, que é o que o nosso corpo, eu falo que assim, se a gente usa constantemente qualquer mudança de hábito, né? Não só da alimentação, não só incorporar novos hábitos ou incorporar novos óleos essenciais na nossa vida, mas a gente pode fazer um ciclo aí de 21 dias. E em vez da gente parar, que eu sou daquelas assim, eu não acho que a gente tem que parar de usar óleos essenciais, mas a gente pode o quê? Mudar a nossa formulação. Então, o que a gente faz aqui em casa? Eu tenho um óleo de coco com os óleos do Smart Sasse e tem um óleo de coco com esses que eu falei com vocês. Vamos lá de novo. Lemongrass, grapefruit, juniper berry, peppermint, cypress, esqueci mais algum, e lavanda. Então, a gente vai alternando. Eu uso, às vezes, durante 21 dias um blend, aí naquele intervalo de 6 dias eu troco, e assim vai. Porque com isso eu consigo melhorar a circulação, eu trabalho óleos que são metabólicos, que vão me ajudar na quebra de gordura, na celulite, na inflamação, né? E aí, com isso, vocês vão estar beneficiando todo o organismo. Então, fica a dica aí para você estar trabalhando alguns óleos que são metabólicos e que também vão ajudar na desintoxicação. Agora, tem alguns óleos, como eu falei com vocês, que a gente também pode estar usando internamente. Então, como que seria esse uso interno? Você lembra que eu falei com vocês que vocês podem usar o Smart Sasse para trabalhar essa ressaca, né, essa desintoxicação, essa limpeza do nosso organismo, mas a gente também pode fazer algumas associações com os óleos que a gente tem. Então, por exemplo, tem o coriander, né, que é o cilantro, a gente tem dois. O coriander é a semente do coentro e o cilantro é a folha do coentro, né? Semana passada eu falei muito com vocês do coriander, que é um óleo que agora está disponível no Brasil. Ele também é um dos óleos que está nos Endocrine, ele é um óleo que está no Purify, ele é um óleo que está nos Engest, então é um óleo que tem uma parte metabólica e digestiva maravilhosa para desintoxicar, para ajudar a gente a livrar de metais pesados. E outro também que é um aliado para o fígado, para partes hepáticas, é o juniper berry. Ele ajuda nessa limpeza do nosso fígado também. Então, por exemplo, às vezes você pode fazer uma massagem no abdômen. Não necessariamente você vai precisar ingerir todos esses óleos, né? E eu falo que alguns protocolos a gente tem que ir específico para as questões que cada pessoa está procurando, né? Hoje mesmo uma pessoa me perguntou, Duda, eu estou aqui estudando tudo que eu tenho, eu estou até confusa, como que eu vou usar todos esses óleos? O que vocês têm que ter em mente é que a gente não tem que usar todos de uma vez e nem fazer uma cápsula mirabolante usando 10 óleos essenciais, tá, pessoal? Isso é muito sério, é muito importante. Como que a gente pode usar? Ao longo do dia, você coloca pequenas quantidades de óleos essenciais, alguns você pode ingerir e outros você vai se beneficiar do uso tópico e aromático. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que está com ressaca, que está com má digestão, que está, às vezes, está até com dificuldade de se alimentar. Como a gente fala que óleo essencial a gente tem que dar sempre com alimento, vocês concordam que se essa pessoa ingerir, depois de um dia de bebedeira, um óleo essencial, de estômago vazio, ela não vai passar mal, né? Então, como que a gente vai ajudar essa pessoa? A gente vai ajudar essa pessoa a usar de forma tópica e também aromática, para ela diminuir a ânsia de vômito, diminuir o mal-estar. Então, no primeiro momento, você vai estar ajudando ali ela a melhorar. Depois que ela conseguir se alimentar, aí a gente pode dar os óleos cítricos, por exemplo, para ajudar nessa limpeza, né? Para começar a preparar o organismo para ela receber qualquer outro óleo. E olha a dica que eu dei para vocês. Às vezes, esse tipo de mal-estar, quando a gente está falando de ressaca, de má digestão, ou pessoas que às vezes abusaram da comida ou da bebida, a gente tem aí tantos Engest, para a gente pode usar, por exemplo, para uma enxaqueca devido a essa ressaca, ou o próprio Smart Sasse,
né? Que é o Slim Sass. Eu confundo aqui, no Brasil é Sass. Smart Sass. Então, a gente pode estar usando eles também para essa parte, para esse tipo de dor de cabeça. Olha que interessante, né? Então, às vezes, a gente está acostumado a escutar o Peppermint, o Past Tense, mas não, a gente pode usar o Zengest e pode usar Smart Sass também para esse tipo de dor de cabeça, de ressaca, de má digestão, de abusos, vamos dizer assim. E o próprio cansaço, gente, às vezes a gente está com essa batida de horários de festa, né, de dormir mal, o próprio cansaço, a própria fadiga de uma noite mal dormida pode te gerar desconfortos abdominais, má digestão e dor de cabeça. Então, quais os óleos que a gente pode se beneficiar? Por exemplo, o Petitgram, né, que é um óleo que é fantástico, ele é rico em acetato de linalina, linalol, que são os mesmos compostos que a gente encontra na lavanda. Então, para aquela pessoa que de repente não se sente muito bem com o aroma de lavanda ou fica incomodado com o aroma adocicado, floral, o Petitgram, ele é um substituto maravilhoso, vai te relaxar, vai te ajudar a dormir melhor. Aí você fala comigo, tá, eu tenho, por exemplo, a bergamota, uma outra sugestão também para a gente dormir melhor. A laranja, gente, a laranja associada com a lavanda é uma ótima opção para a gente dormir melhor. Então, o processo de desintoxicação, ele não é só um processo metabólico, ele envolve várias questões, noites bem dormidas, é uma hidratação aumentada, a gente precisa beber mais líquido, né? Por que não a gente tá associando esses líquidos com os óleos cítricos? Comer melhor, né? Variar a nossa alimentação, isso tudo vai contribuir para a gente estar limpando o nosso organismo, né? Quer falar alguma coisa, amor? É isso aí, tô aprendendo. E aí, o que a gente pode também estar contribuindo aí para a parte emocional? Olha que interessante. Quando a gente está falando em desintoxicar, limpar o nosso fígado, o nosso rim, o nosso intestino, né? Trabalhar essa desintoxicação, ela não é só de líquidos, não, tá? Ela pode ser também, a gente fala de um detox, de estar limpando o nosso aparelho digestivo também, o nosso melhorar as nossas fezes, a qualidade das nossas fezes, a fazer um processo também que a gente fala de desparasitar, né? Liberar parasitas, né? É outra coisa que a gente pode estar fazendo com os óleos essenciais. E quais os óleos que a gente pode trabalhar isso? O tomilho, o orégano, a melaleuca, o próprio Digest-Zen, ele ajuda nesse processo também de estar limpando o nosso organismo de parasitas. E aí, a gente... Zengest, né? O que eu falei? Zengest. O Zengest. Digest-Zen e Zengest é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui no Brasil é Zengest. Então, a gente também consegue estar fazendo essa limpeza também de parasitas. Tanto passando, sempre vocês vão associar as duas coisas, o uso tópico e o uso de ingestão. Em crianças, como você sabe, a gente tem uma forma mais conservadora em questão de ingestão de óleos essenciais, então as crianças se beneficiam muito do uso tópico, né? Na sola dos pés, no abdômen das crianças, diluído com óleo de coco, gente. Isso é fantástico, a gente consegue fazer uma desintoxicação nas crianças. Mas falando da parte da psicoaromaterapia dos óleos essenciais, quando a gente fala de desintoxicação também, a gente consegue fazendo, por exemplo, associando, colocando no difusor, ou mesmo fazendo um blend, uma sinergia com tangerina, alecrim, gerânio, juniperberry e cilantro, tá? Anota aí. Tangerina, alecrim, gerânio, juniperberry e cilantro. Essa sinergia, essa combinação de óleos vai fazer com que a gente limpe as emoções tóxicas, pessoas que às vezes estão intoxicando a nossa vida, estão cansando o nosso dia a dia, ou através de frases ou de palavras, ou mesmo sobrecarregando nossas energias. Então, ele vai trabalhar crenças limitantes, vai trabalhar apatia,
vai te dar vitalidade, entusiasmo. Então, quando a gente fala em desintoxicar o organismo, a gente também pode desintoxicar nossas emoções. Então, essa sinergia aí vai trabalhar, vocês vão usar ela no abdômen, podem usar na sola dos pés e aromaticamente também. É um blend para limpar, para trabalhar nossas crenças limitantes, para trabalhar a nossa transição para algo novo, né? Quando a gente está, às vezes, parado num local que a gente precisa tomar uma decisão, precisa passar por um momento de liberar do antigo, de coisas que estão nos atrapalhando energeticamente, essa combinação de óleos vai ajudar a gente a passar por essa fase e tá renovando, purificando o nosso momento, a nossa mente e trabalhando as nossas emoções de formas mais claras, né? E aí, falando também da parte emocional do Zengest, do Digest Zen, esse blend digestivo que a gente tem à base de funcho, gengibre, erva doce, anis e coentro, o que a gente consegue trabalhar? Digerir pensamentos, digerir situações, digerir emoções. Então, muitas vezes, a gente precisa de passar por situações que estão nos incomodando ou mesmo que a gente precisa confrontar. Por exemplo, você está numa fase que você precisa ter entusiasmo, se sentir amado, se sentir preenchido. Então, esse blend digestivo, emocionalmente, ele vai trabalhar com que a gente tenha coragem para enfrentar os nossos medos e que a gente consiga se sentir ajustado, equilibrado para digerir situações difíceis na nossa vida. Então, às vezes, a gente tem ali uma sinergia, um blend, que a gente pensa assim, blend digestivo, vou trabalhar só a digestão? Não, mas nós vamos digerir nossas emoções, digerir pensamentos negativos, digerir situações que estão nos confrontando, nos trazendo sentimentos de derrota, tá? Então, quando vocês precisarem ou estiver passando por situações dessa forma, a gente consegue também fazer um detox emocional. Então, qual que é o nosso detox emocional que a gente vai estar trabalhando também? Quando a gente precisar digerir situações que estão difíceis de lidar com elas, a gente vai usar o Zengest, tá? O Digest Zen. Zengest, faz maior confusão, né? Mas é a mesma coisa. Outro também que eu quero falar da parte emocional dele, que eu acho que é importante vocês saberem, quando a gente está numa fase de autossabotagem, uma fase de derrota, de baixa autoestima, quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente está energeticamente assim, exausto, cansado, emocionalmente abalado, que a gente precisa de um up, de uma energia extra, a gente vai usar o Smart Sasse para equilibrar essas emoções, para trabalhar a nossa beleza interior, essa aceitação, esse empoderamento, essa energia que às vezes a gente não está conseguindo, tá? Você está não conseguindo trabalhar essa autoestima. Então, quando você precisa se aceitar, ter energia e ter força para trabalhar esse processo de autocrítica, você vai usar aromaticamente o Smart Sasse, tá? Então, ele é uma sinergia que também trabalha essa desintoxicação de emoções negativas que estão te deixando para baixo e que não estão te deixando ter esse amor próprio, essa autoaceitação. Pode ser respirando na mão, né? Respirando. Pode ser no difusor. E no difusor. E eu também usaria ele topicamente para trabalhar questões metabólicas. Agora, para trabalhar as questões de autoaceitação, sabotagem, né? A gente vai usar ele respirando, aromaticamente. Então, pessoal, assim, eu quis mostrar para vocês que a gente tem várias opções e que muitas vezes alguém fica triste, eu ainda não tenho aquele blend, mas às vezes você tem os óleos que compõem aquela sinergia, né? E que talvez você não tenha todos no primeiro momento, mas você tem
alguns que estão naqueles compostos, que estão naquela sinergia que a gente chama de blend, que a gente pode estar usando realmente para desintoxicar e limpar não só as nossas memórias, as nossas emoções, mas também o nosso organismo. O que eu queria hoje era mais bater um papo com vocês, dar algumas dicas de como a gente pode fazer no dia a dia. Eu vou abrir para perguntas também. Mas antes eu vou ensinar para vocês como ter esses óleos, né? E eu sei que tem muita gente aí que ainda não tem óleos essenciais, está doido querendo usar, né? Tava esperando um momento desse aí para usar. Tem gente que já usa óleos essenciais há mais tempo, mas como a gente tem novos lançamentos e talvez falta um óleo ou outro óleo, talvez você que já está comprando, usando os óleos essenciais, mas também não sabe o melhor caminho para adquirir seus óleos essenciais, eu vou estar falando aqui para vocês, né? Vou estar mostrando o melhor caminho aqui para que vocês possam realmente se beneficiar de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, gente, é o seguinte, a doTERRA, ela tem um programa de ganhos, né? Tem um programa de benefícios, onde tudo que você compra na doTERRA reverte para você em pontuação, e cada produto tem uma pontuação e você vai trocar esses pontos por produtos. Então, produtos grátis, é isso mesmo que você está falando? É exatamente. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas, né? E aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha como você está comprando e tal. E a pessoa estava comprando fora do programa de benefícios. E aí, mês passado, essa pessoa tinha feito uma compra alta e ela percebeu que ela tinha deixado de ganhar 8 óleos essenciais. A gente fez as contas ali e ela deixou de ganhar 8 óleos essenciais. Ela falou, meu Deus, por que você não me falou isso antes, né? E por isso que a gente está sempre falando do programa de benefícios. O nosso programa de benefícios, nosso cartãozinho, né, de fidelidade, ele chama LRP. Então, você que já tem o seu acesso aí, você vai colocar lá no www.doterra.com.br, você vai colocar o seu ID, o seu número, sua identificação, o seu código, né? E a sua senha. E aí, quando você abrir, na primeira página, tá lá um botãozinho roxo falando assim, criar o meu modelo LRP. Aquele botãozinho é o botãozinho que te gera produtos grátis, tá? E aí você vai montar o seu programa LRP e vai efetuar a compra dos produtos que você deseja, tá? E é um programa crescente. Por exemplo, você que está entrando hoje, que está comprando hoje, está começando o seu programa de benefícios hoje. Quando eu faço a mesma compra que você hoje, eu ganho 3 vezes mais que você. É muito forte isso. Essa pessoa que deixou de ganhar 8 óleos essenciais, se fosse eu, por exemplo, eu estaria ganhando 24 óleos essenciais com a mesma compra que ela fez. É muito forte. Você vai estar fazendo essas compras, né, organizadas dentro do seu programa de benefício, e você daqui a um tempo você vai estar ganhando 3 vezes mais produtos do que você está ganhando hoje que você está começando o seu programa de benefícios, tá? Porque ele é crescente. Então, quando você compra no mês 1, 2 e 3, você ganha 10% em retorno. No mês 4, 5 e 6 sobe para 15%. No mês 7, 8 e 9 sobe para 20%. No mês 10, 11 e 12 sobe para 25%. E daí para frente você vai estar ganhando 30% de tudo que você comprar. Você vai estar tendo um retorno em pontuações que você vai estar trocando por produtos. É muito forte isso. Então, a primeira grande dica que eu vou dar para você, compre dentro da sua LRP. Ah, Rubinho, mas eu sou um cliente, eu sou apenas um cliente. É isso mesmo, principalmente o cliente, né? Se você já usa óleos essenciais, já compra com desconto, porque o cliente que ele compra com 25% de desconto, você também vai estar ganhando nesse programa, tá? Principalmente para você que é cliente. Você que é consultor também, a gente tem um programa de fortalecimento, né, de liderança, a gente tem um programa onde a gente ensina as pessoas a serem líderes também, e os líderes também participam desse programa de benefícios, também pode estar ganhando da mesma forma. Então, isso é para você que é cliente preferencial e é para você que é consultor do bem-estar, para todos nós, né? Nós somos consultores do bem-estar e a gente ganha muito com esse programa de benefícios também, tá? Então, essa é a grande dica, construa o seu modelo LRP. A gente tem grupos explicando aí sobre isso, falando de tudo isso que você precisa. Temos os nossos grupos onde a gente fala de produtos, falamos de
de todos os tipos de benefícios. A do Terra tem muito mais benefícios, né, outros benefícios além desse. É a dica que a gente dá hoje, então, crie seu programa LRP, não perca produto, não perca pontuação, isso vale muito, vai fazer toda a diferença na sua vida aí. Pessoal, tô vendo algumas pessoas que estão com perguntas. Tem uma pergunta só, a gente tem aqui, vamos abrir aqui. Se tiver pergunta, pode colocar no chat aí, né? A Duda vai responder algumas perguntas aí para vocês. Volta aqui pra mim. Então, vamos lá. Está perguntando o seguinte, se para uso tópico precisa fazer janela terapêutica. Não precisa, gente, não precisa. A janela terapêutica a gente deve fazer por conta da ingestão. O que a gente pode fazer, que eu prefiro fazer? Vocês não precisam interromper o uso de óleos essenciais, né? Mas vocês podem mudar. Então, por exemplo, se você tem vindo dormindo esses dias com lavanda, chega uma hora que parece que o organismo começa a acostumar. Gente, isso é para qualquer coisa. Alimentação, se a gente fica todos os dias comendo só banana, a gente enjoa, né? O shampoo, eu falo que assim, hoje em dia eu uso muito o shampoo da do Terra. Mas de vez em quando eu preciso usar um shampoo neutro, à base de óleos essenciais, por exemplo, para poder o cabelo entender que eu estou usando um produto diferente. Eu falei com vocês do blend de corpo. Eu faço 2 blends de corpo pós-banho. Um eu foco mais a parte metabólica, para quebras de gordura, para poder me ajudar na parte, por exemplo, de celulite e drenagem. O outro eu trabalho mais a parte de circulação, né? Então, por exemplo, se você quiser um mais para hidratação, não tem problema. Quando a gente fala janela terapêutica, é principalmente por conta de ingestão. E quando a gente faz um tratamento por mais vezes, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento para açúcar no sangue. Eu não posso ficar sem tomar os óleos ou medicação para controlar a glicose. O que eu vou fazer? Eu vou interromper? Eu vou usar 21 dias e parar de usar os óleos para açúcar no sangue? Não. O que a gente faz? A gente faz dentro daquela família terapêutica, se você está usando canela, como por exemplo Juniper Berry, aí você passa a usar o lemongrass com o lemon. São óleos que vão te ajudar na parte de açúcar ou de colesterol. Aí tem que ver o objetivo que você quer. Mas você vai alternando. Então, se você usou durante 21 dias, aí naquela semana que você poderia fazer um intervalo, você troca a família terapêutica. Entendeu? Deu para entender? Excelente. Então, ficou bem claro aí que a gente não deve manter sempre os mesmos óleos essenciais, né? A gente tem que usar as famílias. Então, a grande dica não é você parar de usar, e sim você, dentro daquela família terapêutica, até porque são outros componentes bioquímicos, né? Então, assim, dentro de um frasco de óleo essencial, a gente tem vários componentes, às vezes centenas de componentes bioquímicos, e talvez algum componente bioquímico que um óleo essencial não tem e que o outro tem, ele pode ser bem benéfico naquele momento. Pessoal, é igual na nossa alimentação. Por que a gente, a vida inteira, desde pequenininha, a gente escuta? Come variado, um prato colorido, varia as frutas, verduras, vitaminas. O que acontece? O nosso organismo, ele não armazena óleo essencial, né? Então, da mesma forma que algumas vitaminas e minerais também, a gente tem que estar sempre ingerindo, estar sempre colocando no organismo. Não necessariamente a gente vai beneficiar dos óleos só na parte de ingestão, pelo contrário, o nosso tecido, né? A nossa pele é o nosso maior órgão. A gente se beneficia muito da parte tópica, que a gente até fala dos cosméticos inteligentes. Por que não? A gente está substituindo os produtos que a gente usa por produtos à base, feitos de óleos essenciais. A gente está vendo o que a gente está colocando na nossa pele. Mas também a parte aromática. Se a gente não cuidar também disso aqui, ó, né? O cérebro, o nosso sistema límbico, ele está relacionado com a parte das nossas lembranças olfativas, das nossas memórias olfativas. E a gente tem células olfativas, receptores olfatórios no nosso corpo todo. Então, quando a gente usa um óleo essencial aromaticamente, a gente vai trabalhar a parte emocional. Então, a gente consegue rapidamente atingir o nosso sistema límbico e trabalhar a parte emocional. Só que muitas vezes a gente tem que usar um óleo na parte sistêmica.
né? Então, por isso que a gente se beneficia do uso tópico e dependendo de situações da parte de ingestão. Duda, você passa esse blend com óleo de coco que você usa para circulação e celulite? Por favor, passo sim. Olha só, para celulite, qual blend que eu uso? Eu uso os óleos que estão no Smart Sasse, tá? Então, eu uso grapefruit, limão siciliano, o hortelã-pimenta, gengibre e canela. Só que aí, o que eu faço para melhorar esse blend? Eu coloco o Cypress, que eu gosto de colocar ele para ativar a parte da circulação. Às vezes eu coloco também o Juniper Berry, que é um óleo também que ajuda muito na parte de drenagem, na parte de circulação. Vou mandar duas opções aqui, tá? Tem um que é o básico aqui, né? Isso. E o outro vai falando aí que eu vou escrevendo aqui pro pessoal. Tá. A gente gosta muito de usar para a parte de circulação os óleos que compõem o Aroma Touch, tá? Então, vamos lá. Gente, usem os recursos que vocês têm. A base da circulação, o Cypress e o Lemongrass, né? Toda vez que a gente fala de circulação, a gente vai lembrar de Cypress, Lemongrass, Grapefruit, né? Isso. Manjericão, hortelã-pimenta, tá? Manjericão e peppermint e lavanda, né? Deixa eu ver se eu esqueci algo. Ciprés, lemongrass, lavanda, peppermint. Outro que eu gosto também, que pode colocar nesse aí, é o gengibre. Que aí ele também vai ajudar muito, não só na circulação, quanto no metabolismo. Duas grandes dicas, então, aí. Dois blends, vocês vão fazer no próprio óleo de coco, só tirar a tampinha, acrescentar os óleos essenciais, e aí vai ter um hidratante corporal maravilhoso. Para o dia a dia, para esse blend corporal, eu faço a 5%. Tá, pessoal? É uma quantidade razoável que dá para vocês usarem. Agora, por exemplo, às vezes você quer fazer um blend, por exemplo, uma pessoa que faz uma drenagem, ela vai usar essa sinergia ali no momento da massagem. Naquele momento, você pode fazer um blend mais concentrado, porque você está falando de algo ali pontual que você está usando no dia que você faz a drenagem. Ok, você pode fazer ele mais concentrado, tipo a 8%, né? Mas no dia a dia, como um sérum corporal ou um hidratante corporal, eu uso essa quantidade. Maravilha, gente. Nosso encontro essencial de hoje vai ficando por aí, né? Pra gente não ficar muito Vê se alguém tem mais perguntas. Se tiver mais pergunta, cabe mais uma ainda. A gente lembrou de gravar essa aula, né? Vamos fazer isso sempre aqui, tentar sempre gravar as aulas aqui para vocês. Podem pedir no grupo, o link daqui a pouco já vai estar disponível também. E vocês podem estudar um pouquinho mais aí, podem aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de hoje, que realmente foi bem enriquecedor. Me pediram aqui, né? Quais os óleos para diabetes? Diabetes, sempre a gente pode pensar na canela, no coriander, tá? Que é o coriander, o coentro, tá? Outro que é muito bom, eu estou tendo resultados muito bacanas para as pessoas que têm diabetes, é o Smart Sasse, que é o blend metabólico. Ele também ajuda, ele tem canela, ele tem cravo, ele tem gengibre. Cravo não, mentira. Ele tem canela, ele tem peppermint, ele tem gengibre. O Juniper Berry também, associar o Juniper Berry com a canela para diabetes também é muito bom. E teve um estudo recente agora falando do óleo de gerânimo para açúcar no sangue, tá? Então, isso é um estudo mais recente, está até lá no Telegram. Eu coloquei a reportagem, o periódico científico que fala do gerânio também para diabetes. O gerânio, ele controla essa parte hormonal, né? Então, assim, óleo essencial que eu não deixo de usar internamente. Eu coloco 3 gotinhas na cápsula diariamente e uso o meu gerânio ali. Eu gosto de usar muito antes de dormir, né? Então, agora o Petigram com gerânio, que eu adoro, coloco o frankincense, o DDR, e aí eu tô pronto para deixar meu organismo funcionar durante o sono. Quando você mistura mais de um óleo essencial, pessoal, é colocar 1 a 2 gotas no máximo. Quando você tomar na cápsula um óleo essencial sozinho, aí você pode usar aquela regrinha de 1 gota para 20 quilos de peso.
A partir do momento que você colocou mais de um óleo na cápsula, vai colocar 1 ou 2 gotas, né? O ideal é a gente não passar de 4 óleos essenciais numa cápsula só e preocupar se aqueles óleos são sinergicamente compatíveis. Então, por exemplo, se a gente está falando de um blend metabólico, se você já vai usar o Smart Sass, ele já é um blend, já é uma sinergia. Você não precisa colocar outros óleos. No máximo ali, você pode colocar, por exemplo, o frankincense e a copaíba, que são óleos que potencializam os efeitos dos outros óleos, né? Mas quando a gente falar de uma sinergia já pronta, a gente não sai misturando sinergia com sinergia. Quando vocês precisarem de usar, por exemplo, Duda, eu tô com uma má digestão, eu quero usar o Zengest, eu vou lá, coloco ele na cápsula. Ah, mas eu também vi que o Smart Sass vai me ajudar na má digestão e ele é metabólico. Eu vou lá e passo o Smart Sass na barriga, entendeu? Então, às vezes, você usa de formas diferentes quando vocês quiserem usar no mesmo momento um blend. Eu já estou até escutando alguém falar assim, meu Deus do céu, eu usei muitas gotas e tal, fica tranquilo. O nosso organismo ele não armazena óleo essencial. E o que ele não usa naquele momento, ele elimina, né? Através da urina, através das fezes, então pode ficar tranquilo aí, tá? Se você exagerou da dose, é só não repetir mais, porque não tem necessidade, senão você vai estar desperdiçando o óleo essencial, tá jogando fora aí, né? E vai estar cuidando mais da natureza, né? Do que vai embora aí, do esgoto aí do que de você mesmo. Então não precisa exagerar. O óleo essencial é uma substância ativa muito forte, muito poderosa, que realmente vai ser absorvida pelo seu organismo naquele momento que você estiver usando. Então a dica é usar com frequência, né? Porque como o organismo não armazena o óleo essencial, a frequência é que vai fazer toda a diferença aí nos seus cuidados, no suporte que você precisa. Tá? Tem mais dúvida aqui, mais específica, né? Questão, por exemplo... Aí acho que a gente não vamos estender muito. Não vamos falar de outros assuntos, né? Vamos ficar nessa parte. Isso aí. Hoje a gente vai finalizar por aqui, né? Nos grupos podem continuar perguntando, a gente vai estar respondendo, né? Sempre que possível, a gente está sempre respondendo para vocês tudo aí. Mas nós chegamos no finalzinho do nosso encontro essencial de hoje. Pessoal, eu tô colocando muita informação importante, baseadas em artigos científicos, em estudos, em pesquisa, nas aulas que eu já participei, nos cursos que eu já fiz. Então, essas informações estão ficando no blog, lá no Instagram, no Telegram. Então, o Telegram Essencial Life, ele é como se fosse um blog que eu estou preparando para vocês com essas informações. Então, sempre que quiserem estudar, sempre que quiserem aprofundar um assunto, vocês podem ir lá e ali é uma fonte de consulta para vocês, tá bom? Maravilha. E amanhã nós vamos fazer um bate-papo de negócio, tá? Só de business. Estou convidando você aí que quer aprender um pouco mais, quer se formar como um consultor, quer se formar como líder, né? Quer crescer dentro do negócio da Doterra. Amanhã é só business, tá? No mesmo horário a gente vai fazer às 20 horas um bate-papo de business. Então se conecte e conecte as pessoas que você deseja que as pessoas que querem aprender, né, sobre o negócio, sobre os bônus e tudo mais. E a gente está aberto também para os próximos temas, tá, pessoal? Que se vocês quiserem que a gente fale mais um pouquinho de algum determinado assunto, depois manda para mim ou coloca lá no WhatsApp e manda sugestões para a gente também, para a gente estar sempre atualizando vocês com os assuntos relacionados à aromaterapia e os óleos essenciais. Podem sugerir. Foi um prazer imenso estar com vocês. Né? Um beijo no coração de todos aí, uma excelente semana. Agora, vamos sentir todo carnaval, as coisas realmente começam, né? Então, feliz ano novo para todos aí. Bom detox a todos. Valeu, gente. Até a próxima. Até amanhã.